Meus amigos, a gente até tinha pensado em aproveitar o nosso vídeo diário para falar de outros assuntos, né? Tem aí a informação do Thiago Mendes, que abriu negociações com o Atlético Mineiro, muito provavelmente vai minguar essa vinda dele ao São Paulo, que tanto foi alardeada por nós, do Avante meu tricolor, né? Afinal, existia todo ali um acerto verbal com o volante, né? Para que ele chegasse após o término do seu contrato lá com o clube do Catar. Mas não vai ter jeito, não. Acho que o que está todo mundo perguntando, o que está todo mundo preocupado, o assunto que está bombando, é o que está dominando o noticiário do São Paulo, é realmente a polêmica envolvendo o volante Bobadilha, acusado de xenofobia aí por parte do lateral esquerdo Navarro, venezuelano do Tajeres, na partida entre os clubes pela Libertadores na terça-feira. Né? É sobre isso que vocês querem saber e é sobre isso que a gente vai trazer. Bastidores. Conversamos com muita gente dentro do São Paulo ao longo desta quarta-feira. Esse vídeo está sendo gravado na noite de quarta-feira. Muito provavelmente você vai estar vendo na quinta. Mas a gente conversou, fomos atrás de informações para saber o primordial, o motivo básico, a informação que todo mundo quer saber. Por que o São Paulo não puniu Bobadilha? Né? Soa uma incoerência no primeiro momento, quando você vai avaliar a postura do próprio São Paulo institucionalmente, quando ele teve que lidar com questões envolvendo racismo, né? Principalmente lá quando estourou aquele caso do atacante Luigi, do Palmeiras, e dessa vez, óbvio que não é racismo, mas xenofobia é quase racismo, é uma forma de preconceito, né? Acontece no quintal do São Paulo, e o São Paulo emite uma nota dizendo que vai prestar todo o apoio ao Bobadilha e não só isso, né? Vai forçar o jogador a ter aulas, a se educar para que a situação não se repita. Isso pegou muita gente de surpresa, muita gente das torcidas organizadas de surpresa, muita gente aí de movimento social, né, que torce para o São Paulo, possui coletivos de torcida do São Paulo, ficou indignada e é sobre isso que nós vamos tratar nesse vídeo. Os bastidores do day after do caso Bobadilha. Antes, você sabe, maravilha, maravilha, Avante Lovers de norte ao sul do país, você que carrega o coração de 5 pontas dentro do peito, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigo e amiga, torcedor, torcedora do São Paulo, este é o Avante Meu Tricolor. Meu nome é Rafael Emiliano, seja muito bem-vindo, a casa é sua, fique à vontade. Vou pedir só como favor, antes de qualquer coisa, que você deixe o like no vídeo aí, né? Isso ajuda a gente no engajamento, isso ajuda a gente para que o Avante Meu Tricolor seja mais propagado e difundido nessa plataforma tão concorrida e disputada quanto é o YouTube. Então, você não vai pagar nada, só vai gastar o dedinho, já deixa aí, senta o dedo aí no botão do like, se inscreve, ative o sininho para receber notificações sempre que tiver vídeo novo. E o mais importante, compartilhe, propague a palavra do Avante Meu Tricolor aos 4 ventos desse mundo cibernético são paulino. Manda lá, fala aqui, ó, o que o repórter gordinho aqui tá falando de Bobadilha. Manda lá pra vovó, pra titia, no grupo dos vizinhos, no grupo do condomínio, no grupo do clube. Manda lá, propague, ajude a gente a ser mais reconhecido. Você sabe, o YouTube, quando você deixa o like, quando você interage aqui com a gente, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e ajuda aí na divulgação, na propagação do nosso material para mais pessoas, fazer essa família Avante Meu Tricolor crescer. Se você quiser e se você puder, eu vou pedir que você pense com carinho na possibilidade de se tornar membro aqui do canal, entrar para o nosso clube de membros. São só R$ 7,99 por mês. Você clica no link aqui embaixo, se inscreve, ganha o direito de entrar lá no grupo dos Avante Lovers aqui do canal, grupo de WhatsApp, tá? Lá você vai poder debater São Paulo 24 horas por dia. Tem eu, tem o Márcio, toda a equipe do Avante Meu Tricolor, né? Uma galerinha sangue bom lá para debater, discutir São Paulo, ter acesso a informações privilegiadas, a informações de bastidores que às vezes a gente só solta lá. Então é importante você que tem condições, pense com carinho nessa possibilidade. Vai estar aqui na tela também o QR Code com o nosso Pix, para você fazer a doação.
Ah, mas eu não gosto muito de Pix, não entendo, né, de Pix não, de QR Code, não gosto nada. Tá aqui na descrição do vídeo, tá a chave do nosso Pix. Você sabe, jornalismo independente precisa de ajuda, precisa de incentivo, e a gente precisa de você. Então, vire membro aí, ou faça sua doação por Pix, né? Tem a opção AMEI aqui nos 3 pontinhos, onde você faz a sua doação aqui pela própria plataforma do YouTube, né? É sempre importante, fundamental, o auxílio que a gente recebe de vocês, e ultimamente eu só tenho a agradecer, lembrando, membros ou quem fizer donativo por Pix, aparece lá no final do vídeo, né? A gente lista todo mundo que colabora, todo mundo que ajuda o Avante Meu Tricolor. Ficar imortalizado o seu nome aqui nos nossos vídeos também é mais uma recompensa aí por você ajudar no nosso trabalho, ajudar na nossa subsistência, na nossa sobrevivência, por que não? Vamos falar assim, né? Vamos sensacionalizar aqui, né? Mas não deixa de ser verdade, né, rapaziada? Ai, 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 ai. Rapaziada, o São Paulo tava de folga hoje, né? O CT da Barra Funda ia ser fechado, apenas ali algumas pessoas da diretoria, entre elas o Rui Costa, o Muricy, iam lá bater ponto, iam lá dar expediente, porque o São Paulo, claro, né, já está aí no trabalho de buscar reforços, né, para essa janela do meio do ano. Tem a questão das propostas que chegam para os jogadores, então só esses camaradas iam lá bater o ponto, dar expediente. Só que estourou o caso Bobadilha ontem, né? E uma coisa, quem viu o vídeo da análise do jogo, eu cito lá, me chamou muita atenção o fato do São Paulo ter demorado tanto para se pronunciar. São Paulo solta uma nota oficial comentando o caso somente lá por volta das 2 da tarde. Né? Eu acho que a resposta do São Paulo deveria ter sido instantânea, porque é um caso grave. É um caso que o Bobadilha pode pegar 5 anos de cadeia. Né? Para quem não sabe, não existe a tipificação lá no Código Penal brasileiro de xenofobia, mas ela é equiparada, né? Ela é enquadrada dentro do artigo que pune a injúria racial. Então ela é equiparada ao racismo pela legislação brasileira, pelas leis brasileiras. Então é um caso grave. É triste ver o São Paulo envolvido nisso, um jogador do São Paulo envolvido nisso. Né? Como eu disse ontem no meu vídeo, sem ponderações. Ah, mas dentro de campo, pô, vale tudo. Ah, mas, pô, não é racismo. Ah, sem ponderações. Sem ponderações. Vou repetir, sem ponderações. Tá? O Bobadilha errou, né? Pode ter 90% dos casos podem não tomarem conhecimento de nós, do grande público, estou me colocando como parte do grande público, porque de fato nem sempre os jogadores que são vítimas disso têm esse tipo de reação que teve o Navarro, mas o Navarro teve aquela reação. E ela é perfeitamente compreensível na medida em que se você se sente ofendido, como eu disse ontem no vídeo da análise do jogo, você não tem o direito, você que está vendo esse vídeo, ou eu que estou aqui falando, de avaliar e ponderar, né, ou medir a dor de ninguém. A dor de ninguém. Eu posso vir aqui e falar um palavrão horrendo para você, mandar você tomar naquele lugar, tomar caju, chamar você de filho da fruta, e você aceitar de boa. Agora pode ter pessoas que eu vou lá e falo que são bobas, que são feias, e a pessoa ficar profundamente ofendida. Né? Isso vai de pessoa para pessoa. Né? É muito difícil nós, que não somos partes envolvidas do processo, de julgarmos o que quer que seja nessa história. Né? Eu digo isso com, assim, não é meu lugar de fala o ato xenofóbico, né? Propriamente dito, porque, claro, eu sou nascido no Brasil, mas como descendente de português, por exemplo, eu passei boa parte da minha infância ouvindo piadas de português. E tem amigos meus que são descendentes de português ou são portugueses natos que reagem muito mal a isso. Então cada um sabe onde o calo aperta, o que dói, o que deixa de doer, o que é prudente, né, de certa maneira, tomar as medidas cabíveis. Tem um conhecido meu, por exemplo, que processou o Habib's. Sim, aquela marca de esfirra que não paga nada, mas nós vamos falar a marca aqui. Porque eles fizeram uma vez uma campanha falando lá, parece piada de português, em relação a preço baixo e tal. O cara ficou ofendido com aquilo, por lá e processou.
Você entendeu? Então existe isso, cada um sabe onde o calo aperta, o que dói, o que deixa de doer, e cada um tem um tipo de reação e um tipo de proporção quando recebe um ato xenófobo, né? Eu disse que eu não ia comentar propriamente em si o caso, e de fato isso aqui não foi um comentário do caso, foi um comentário do ato, da violência que o Navarro sofreu por parte do Bobadilha, né? Mas eu tenho que fazer aqui uma ressalva quanto ao vídeo que o Bobadilha divulgou, né? Dizendo ali, né, basicamente assumindo a culpa e falando que realmente ofendeu lá o Navarro, dizendo que ele passava fome por ser venezuelano. Enfim, como eu disse, eu não gosto nem de tocar muito propriamente na ofensa falada pelo Bobadilha, porque existe também essa questão política por trás, né? Envolvendo a Venezuela, é uma coisa complicada, vão politizar a questão, né? O objetivo aqui não é politizar, tratar se a Venezuela vive um problema de fome, não vive, não é. Não, isso aqui tem canais muito bons aqui. Procura aí o Ricardo Marcília, não é o árbitro, né? Tem um nome parecido com o do ex-árbitro, mas não é, que é um professor de geopolítica muito bom, tem ótimos vídeos sobre a Venezuela. O pessoal do xadrez verbal, procure na internet aí, vão te dar uma luz, procure aí youtubers de esquerda ou de direita que tratam do assunto, que tem muito mais propriedade do que eu. Eu tenho minha opinião sobre a Venezuela, tenho minha opinião sobre os problemas referentes à Venezuela como país, mas não vou expor aqui, porque não é o caso. Eu estou aqui como setorista, repórter setorista do São Paulo. É a parte que me cabe nesse latifúndio. Então, tem gente com uma formação acadêmica mais apropriada para tratar do assunto. Tá? Então, não esperem aqui qualquer tipo de avaliação e, como eu disse, principalmente ponderação, porque não vai ter ponderação. Não tem ponderação. Ah, mas a Venezuela vive um problema crítico. Ah, mas não é. Não me interessa nessa parte. O que interessa pra gente é o São Paulo. E vamos lá, vamos falar então desses bastidores, né, cara? A verdade, muita gente que a gente conversou aí nas últimas horas é que o São Paulo não se pronunciou ainda na terça-feira porque o São Paulo ficou meio chocado com o fato. Não sei se dá para vocês entenderem, mas o pessoal do futebol ali, o Belmonte, Nelsinho, Chapecó, Rui Costa, Muricy, Milton Cruz, eles não souberam lidar de imediato com a questão. Isso mais de uma fonte me disse, tá? Mais de uma fonte me disse. O primeiro passo, a primeira coisa que se tem é a dúvida, é o benefício da dúvida ao Bobadilha. Então, evitou-se tomar a dianteira numa questão delicada e que pode acarretar punições para o próprio São Paulo, além do jogador, é claro, porque o São Paulo não soube lidar com a questão de imediato. Há uma sensação de choque pelo ocorrido, há uma sensação de dúvida, de benevolência ao Bobadilha e optou-se por resolver a questão nessa quarta-feira. Todo mundo de cabeça fria, todo mundo tranquilo, chamando o jogador para comparecer ao CT da Barra Funda num dia de folga, onde toda a diretoria foi, inclusive o presidente Júlio Casares, estava lá presente, essa informação que eu estou trazendo aqui para vocês. Foi todo mundo para o CT da Barra Funda logo cedo para conversar sobre esse assunto e para fazer o que chamam aí o pessoal da assessoria de imprensa, não do São Paulo, assessoria de imprensa geral, chama-se de controle de danos. Por quê? Obviamente, o Navarro, a polícia e o Tajeres, como clube, como instituição, fizeram o merecido barulho sobre o tema, né? Obviamente, vamos supor que tivesse acontecido com um jogador de São Paulo. São Paulo iria se manifestar nas suas redes de prontidão sobre essa questão, sobre a situação. Mas você não sendo a pedra, você sendo a vidraça, optou-se pela postura de esperar a poeira baixar, ver o que tinha de informação concreta, ver o que os veículos de informação estavam publicando, estavam noticiando sobre o assunto, para aí sim dar um passo em relação à solução de um problema existente, tá? De imediato, o São Paulo procurou escritório de advocacias, de advogados especialistas na questão, então, basicamente, advogados que tratam da questão do direito internacional, da questão
de ofensas, né, da questão humanitária, né, foi mais de um advogado consultado, mais de um advogado contratado para trabalhar aí em parceria, né, junto com o departamento jurídico do próprio São Paulo para armar a defesa, como ela seria feita e quais as medidas que teriam que ser tomadas. O São Paulo ouviu desses advogados, né, que a melhor coisa a se fazer de imediato era não levar o Bobadilla lá para a DRAD, né, a Delegacia de Delitos Esportivos, né, delegacia especializada que está cuidando do caso, onde o caso foi registrado como injúria racial, onde o inquérito está sendo tocado como injúria racial. Existiu, num primeiro momento, ontem, quando a Polícia Militar, quando o Tadieres, o Navarro e outros jogadores do Tadieres procuram o posto da PM dentro do Morumbi, né, existiu a ida dos policiais militares ao vestiário de São Paulo. Mas, e aí não foi nenhum tipo de malandragem por parte do clube, tá? Vamos deixar isso bem claro, né? O São Paulo, o Bobadilla foi embora, porque, de fato, para quem não conhece ali os bastidores do Morumbi em dia de jogo, alguns jogadores, muitos jogadores, aliás, deixam o carro no próprio estacionamento do clube, que fica ali atrás das cativas vermelhas, basicamente, saem ali pela Giovanni Gronk, né? E eles nem passam ali pela área da zona mista, né? Eles passam internamente. Existiu uma questão que foi abordada aí por alguns ontem, de que há uma obrigatoriedade dos jogadores passarem pela zona mista. Não necessariamente. A Conmebol permite que até 6 jogadores, no mínimo, têm de passar por ali, pela área onde eles param para falar, atender a gente ali, que é o corredor que vai dar o saguão do Morumbi, né? Quando eles não fazem isso, existe o corredor de acesso aos vestiários que ele tem uma saída direta para o anel do meio, o anel inferior. E os jogadores saem por aquele anel para ir direto para o estacionamento. Obviamente, por todo o que aconteceu ali no decorrer do final do jogo, né, pela atitude do Luciano, que tira o Bobadilla correndo de campo, obviamente o São Paulo não ia obrigar o Bobadilla a passar pela zona mista. Estava meio evidente isso, estava meio claro isso. E se fosse o caso, isso eu ouvi também de mais de uma pessoa lá dentro, pagaria-se a multa. Como o São Paulo adora pagar multa para a Conmebol, porque na época do Rogério Ceni, por exemplo, existia um prazo para a realização das entrevistas coletivas e quase sempre o Rogério descumpria esse prazo lá de 15, 20 minutos, sei lá quanto que era. Eu digo era porque pode ter mudado, né, nas últimas edições. E aí o São Paulo era multado, enfim. Vale mais a pena você pagar a multa do que expor o seu jogador, né? É um ato até, vamos dizer assim, consciente naquele momento, perto do que estava acontecendo. E o Bobadilla foi embora. Então, quando a PM vai no vestiário do São Paulo, o Bobadilla já não está. Partiu da PM, não da Polícia Civil, a iniciativa de sugerir ao São Paulo que o Bobadilla se apresentasse hoje à delegacia para esclarecimento dos fatos. O Bobadilla não foi intimado para ir hoje à DRAD. Ele poderia ir de livre, espontânea vontade. Só que num contato feito, né, entre esses advogados contratados pelo São Paulo e a delegacia, a DRAD, quem está cuidando do caso, ficou estabelecido que não havia mais o viés de flagrancional da ocorrência. O que significa isso? É aquele prazo de 24 horas onde o cara pode ser preso por flagrante. Né? Você comete um crime, você foge da cena do crime, só que passar até 24 horas depois você pode ser preso por esse crime em flagrante, ou seja, você é preso de imediato, sem direito ao livre julgamento, não responde processo em liberdade, todo esse tipo de questão burocrática aqui, que não sou advogado, não sou delegado, só trabalhei 12 anos cobrindo polícia na minha carreira, então eu entendo um pouquinho dessa coisa. Como não existia esse risco flagrancional de flagrante, porque é um crime que demanda investigação, que demanda apuração rigorosa dos fatos, e é um crime que envolve o maior clube, um dos maiores clubes do futebol brasileiro, no caso o maior clube do futebol brasileiro, é um jogador do São Paulo Futebol Clube. Né? Então, como eu disse, sem ponderações, mas a gente sabe que esse tipo de coisa tem um tratamento diferenciado, como tem que ter mesmo. Você não está falando de uma situação explícita, onde ficou escancarado o que o Bobadilla fez, você tá falando de uma acusação feita por um jogador do Tadieres, que nem ficou no Brasil para acompanhar os desenrolados fatos, já voltou para a Argentina. Então, existe o benefício da dúvida. E existindo esse benefício da dúvida, existiu
essa premissa, vamos dizer assim, da delegacia de instaurar o inquérito sem a condição flagrancial, sem a condição do flagrante. Então, diante disso, tomou-se a decisão de requerer ao delegado, né, que até esqueci de anotar o nome dele aqui, perdão, que ele fizesse a intimação de forma oficial, de forma burocrática mesmo, para comparecimento do Bobadilla para prestação de esclarecimentos, para prestação de depoimento. Né? E assim foi feito. Né? Teve lá no CT da Barra Funda a viatura da Polícia Civil, os policiais civis entregaram a intimação durante a tarde desta quarta-feira, e das entrevistas concedidas pelo delegado aí aos colegas setoristas que lá estiveram na sede da delegacia, ficou acertado a ida do Bobadilla para prestar esclarecimentos na sexta-feira. O que o São Paulo não sabe, que o São Paulo descobriu na noite desta quarta, é que talvez mais jogadores também sejam envolvidos aí, né? Que a polícia pediu as fitas da São Paulo TV, da São Paulo SPFC Play, eles filmam ali do campo, né? Então eles têm um material bruto bem amplo do que acontece dentro de campo. Essas fitas foram pedidas como provas. São Paulo vai ter que entregar de livre vontade, senão a polícia pede, né, um mandato judicial para que esse material seja entregue, mas acho que vai haver um acordo para que ele seja entregue com uma certa facilidade. E, diante disso, quem conversou com o Bobadilla ali no momento, talvez seja intimado para prestar esclarecimentos. Né? Isso pegou o São Paulo um pouco de surpresa. O São Paulo queria controlar a situação ali entre os advogados e o próprio Bobadilla, mas também me parece bem óbvio, porque o Navarro levou ali 3 jogadores como testemunhas, né? Então os próprios PMs foram qualificados como testemunhas de acusação, não como defesa. Né? Só o árbitro que constou como testemunha de defesa, porque ele falou que não viu nada, enfim. Tá lá, as matérias estão todas lá no avantebeltricolor.com.br, vocês vejam lá, leiam lá direitinho, toda a atualização. Aliás, a cobertura mais completa do caso, modéstia à parte. Né? A conversa com o Bobadilla foi num tom bem alto, né, de cobrança, por parte principalmente do presidente Júlio Casares, foi quem mais falou, inclusive, expôs para o jogador a lama, né, que ele jogou o São Paulo com esse tipo de atitude. O Bobadilla ficou bem sentido, quase chorou, admitiu o fato, admitiu a fala, né? E aí o São Paulo tomou uma decisão de não multá-lo, não afastá-lo, não tomar qualquer coisa administrativa nesse sentido, porque o São Paulo entendeu que ele é réu primário. Se é que dá para vocês entenderem, né? Ele é um réu primário da questão. O Bobadilla nunca demonstrou qualquer tipo de comportamento agressivo, de comportamento xenófobo, de comportamento preconceituoso, nunca descumpriu horários, nunca descumpriu ordens da comissão técnica, seja ela qual for. Ele está no São Paulo desde o Carpini, desde o ano passado. Né? Um cara que nunca chegou atrasado, nunca levantou a voz com ninguém, tem um comportamento bem calmo no dia a dia, tem um comportamento bem sereno, né? É um cara que é visto como um ativo importantíssimo para venda, né? Essa janela já do meio do ano, acho que depois desse fato o São Paulo vai acelerar essa venda o quanto antes, porque me parece prudente até, vamos dizer assim, que esse jogador não faça mais parte do elenco depois do ocorrido, até porque tem um venezuelano no elenco, né? Eu ouvi muito pouca gente lembrando que no elenco do São Paulo tem o Ferrarese, que é venezuelano, é companheiro de seleção do Navarro, inclusive, né? Então, como é que fica esse relacionamento entre os dois? É uma questão que a diretoria do São Paulo se preocupou, conversou com o Ferrarese sobre o assunto. O Ferrarese não se mostrou abalado, não se mostrou chateado. Provavelmente vai ser um dos jogadores que o São Paulo vai levar como testemunha de defesa do Bobadilla, né? Então não se criou nenhum tipo de celeuma interna no São Paulo, isso por conta, como eu disse, de haver um jogador venezuelano no plantel São Paulino, né? Aliás, se você pegar as cenas do momento, estão aí na internet afora, você vai ver que o Ferrarese em nenhum momento se aproxima ali da confusão, né? O Ferrarese fica na dele, né? Como se diz no ditado, né?
talvez já prevendo que assim, eu estou entre um colega de seleção e um colega de dia, de cotidiano, né? Então, assim, é difícil eu tomar partido aqui, né? Mas ele vai ser usado também como essa testemunha de defesa para tentar aliviar um pouco a barra do Bobadilha, porque de fato o São Paulo, internamente ali nessa reunião, constatou que o Bobadilha nunca falou esse tipo de coisa pro Ferrarese, nunca usou esse tipo de ofensa com o Ferrarese, ou com qualquer outro jogador do elenco, né? Então, na verdade, os dirigentes do São Paulo descobriram durante a tarde, né, desta. Meu cachorro vai latir aqui, vocês não se incomodem, não, né? Não se incomodem. O São Paulo descobriu durante a tarde desta quarta-feira que era um negócio que já vinha das eliminatórias, quando jogaram Venezuela e Paraguai. O Navarro briga lá com o Enciso, né, um jogador da seleção paraguaia, e o Bobadilha toma as dores, separa, já teve uma troca de ofensas mais quentes do Navarro com os jogadores paraguaios. Essa frase do passar fome, venezuelano passar fome, teria sido dita ali naquela ocasião também, só que o caso não ganhou a volúpia que ganhou agora, né? Não ganhou a magnitude do que ganhou agora. Então, isso também foi um fator, vamos dizer assim, de insatisfação por parte do São Paulo. Peraí, o cara já brigou antes com o Paraguai, o cara já ouviu isso antes de jogadores paraguaios, e por que só agora, né? Então vai ser mais um argumento aí que o São Paulo vai usar para se defender, principalmente para defender o Bobadilha, no caso, né? Principalmente na Comebol, onde o caso já está sendo apurado e a Comebol promete ser bem rigorosa, foi rigorosa, inclusive, com o jogador do Alianza Lima, né, que chamou de boliviano lá, o jogador de Boca, e pegou 4 meses de gancho. E também na FIFA, onde a Federação Venezuelana veio com a ameaça de que vai entrar com uma ação contra o Bobadilha. Por enquanto, o nome de São Paulo não está sendo envolvido, mas lá internamente no CT, optou-se por não punir o jogador, porque já há o entendimento de que ele já foi punido em demasia com a exposição que vem recebendo. Então, prestar o tipo de suporte, tipo de apoio nesse momento é o mínimo que o São Paulo pode fazer como empregador do Bobadilha, né? Como responsável por um estrangeiro que mora no Brasil e está envolvido num caso criminal. Né? E é um caso criminal, não adianta a gente tentar achar subterfúgios ou chamar as coisas pelo nome que as coisas não têm. É um caso criminal. Então, o Bobadilha ouviu quieto, entrou mudo, saiu calado, só admitiu o fato ali para os dirigentes, admitiu que tinha falado, admitiu que pediu desculpas, e aí houve o pedido para que ele gravasse um vídeo, como foi feito, foi divulgado aí nas redes sociais dele, um vídeo onde ele explica, onde ele pede desculpas pelo ato, e aí logo em seguida o São Paulo emite sua nota. Confesso que eu achei que a nota oficial demorou demais para sair, mas o restante da postura do São Paulo do episódio eu gostei. Eu já falei isso aqui, estou me repetindo, mas eu acho que assim, eu acho que não adianta você querer ir correndo jogar água para apagar o incêndio. Você tem que ver até onde o incêndio vai e tentar controlar a situação. Então eu vi muita gente aí ao longo da quarta-feira, muito sitezinho vagabundo, muita pagininha vagabundo, muito moleque de 16 anos que se acha jornalista, e nada contra ninguém, cada um tem o seu espaço aí, tem o seu lugar ao sol para brilhar. Quem tem que fazer essa triagem é você que está aí do outro lado, né? Eu vi aqui canais, youtubers famosos, o Bobadilha vai ser afastado, o Bobadilha vai ser negociado, o Bobadilha... Não vai, galera. O Bobadilha vai continuar treinando normalmente, vai treinando sem levar funda. Sexta-feira só vai haver essa mudança, muito provavelmente, né? O treino, que seria à tarde para a viagem a Salvador, a viagem para Salvador vai acabar sendo adiada mais para o final do dia, porque o Bobadilha e muito provavelmente outros jogadores do plantel vão lá prestar depoimento para a polícia. O Bobadilha vai estar no grupo, normal, por enquanto, até a hora da gravação desse vídeo. Então, depois também fica fácil, né? Aí o São Paulo chega amanhã, afasta o cara, ou o cara pede para não jogar mais no São Paulo, aí vai vir um cara e fala assim, eu acertei. Cuidado com o tipo de conteúdo, com o tipo de informação que vocês consomem, tá? Vocês sabem, eu não falo aqui pra vir aqui no Avante Meu Tricolor, não, mas tem muita gente muito séria trabalhando, fazendo um trabalho muito sério por aí. Não sou só eu, não é só o Avante Meu Tricolor. Prestigiem quem trabalha sério, quem faz um trabalho sério e honesto
não engana você. Não é nem quem tem diploma. Poderia falar quem tem diploma, mas não é também. Né? Então, vamos ver o desenrolar dessas coisas. Eu acho que eu trouxe aqui para vocês um balanço bem completo, tá? De como tá, mas o São Paulo não vai punir o jogador, São Paulo não vai afastar o jogador, São Paulo vai sim negociá-lo na janela do meio do ano. Já era um dos favoritos, porque ele tem mercado fora do país. Aliás, acho que é impressionante o Bobadilha ter mercado, né? Não joga nada, hein? Nossa, não joga nada faz tempo, né, o Bobadilha, né? Não estourou da forma como se esperava que estourasse, mas ele tem mercado. Talvez pelo fato de ter passagens pela seleção, uma grande aposta do futebol paraguaio. O fato é que, ou bem empresariado, sei lá, né? Tem um pai conhecido no meio do futebol. Quem não sabe, o pai do Bobadilha foi goleiro do Corinthians, né? Lá nos anos 00. Então, assim, pode ser que ele seja negociado, mas não vai, esse episódio vai ajudar, talvez, ao São Paulo querer se livrar do jogador, mas prejudica por outro por em questão de valores. Com certeza o valor dele vai cair dentro daquilo que o São Paulo esperava receber, porque, né? Em polêmica, né, amigo? Polêmica, né? Bem ou mal, sempre acaba afetando a imagem. 31 minutos de vídeo, chega, é isso, tá? Amanhã a gente volta de novo no nosso vídeo diário aqui. Prometi que ia ter o nosso glorioso tabelinha, que tá sumido faz um tempo, mas o Bobadilha não deu sossego hoje. A gente vai ver se grava amanhã aqui, eu junto o Márcio aqui, a gente grava essa tabelinha aí, né? Mas os nossos vídeos diários aqui vão continuar. Deixa nos comentários o que você tá achando. Você tá gostando, não tá? Tá aprovando, não tá? E o que você faria com o Bobadilha? Dispensaria, venderia, daria uma segunda chance? Cuidado só com o que você vai escrever aí, né, camarada? Tem um pouco de consciência, né? Como eu disse, sem ponderações. Essa é a regra aqui do Avante Meu Tricolor, é sem ponderações, tá? Deixa aí, tô curioso pra saber. E deixa aí no like aí. Se você tá gostando do formato dos vídeos, né? Importante esse feedback seu aí. Eu vejo muita gente falar, pô, você enrola muito pra falar. Esses dias apareceu um cara aí, eu não tiro a razão dele, não, de fato, né? Mas a gente vai se aperfeiçoando, né? Galera, 21 anos de carreira, 21 anos de jornalismo impresso, né? De jornalismo de escrito, não de falado, né? Sou novo nessa área de falar, de vir aqui, gravar, dar cara. Então, tenha um pouquinho de paciência com o gordinho aqui, que a gente vai se aperfeiçoando e chegando aqui a um modelo, a um formato que agrade todo mundo, né? A gente é novo nessa parte de audiovisual aí. Escrever a gente sabe, a gente faz isso a vida inteira já, quase. Uma vida inteira aí sobre isso, né? Mas eu dou razão aí pro amigo aí, tá? Que falou sobre a questão pô, você enrola muito, fica dando muita volta, tal. Você tem razão, você tem razão. A gente vai tentar melhorar isso, tá? Beijo do gordo, tchau. A gente volta a qualquer momento com mais informações.